Bem-vindos à segunda aula da disciplina de Introdução a Ontologias e à Web Semântica, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me chamo Tiago Castro Ferreira e sou o professor de vocês nesta disciplina. Hoje introduzirei a Web Semântica, contando um pouco da história da internet e como esta evoluiu para a rede mundial de computadores. Na sua essência, a internet é formada por 4 camadas: a camada física, de enlace, de rede e de transporte. Nos próximos slides explicarei em detalhes cada uma delas, fazendo uma analogia com o sistema de correios para que seja mais fácil de fixar os conceitos. A camada física é a responsável por catalogar os artefatos físicos que dão sustentação à internet ou aos correios. Para exemplificar, aqui temos a imagem de um grafo. Nos correios, os nós não nomeados deste grafo representariam as residências, que são identificadas pelo CEP da rua onde se encontram e por um número único. Já os nós nomeados representam os centros de distribuição dos correios, que são responsáveis pelo envio e recebimento de encomendas das residências que atendem. Tanto as residências quanto os centros de distribuição são conectados entre si a partir de vias terrestres, aquáticas e aéreas de transporte. Para dar um exemplo de acordo com a nossa representação, se uma residência em São Paulo quisesse enviar uma encomenda a uma residência na Bahia, esta encomenda passaria pelo centro de distribuição de São Paulo e seria despachada até chegar no centro de distribuição da Bahia, onde seria encaminhado à residência de destino. Sumarizando, a camada física dos correios é composta por residências, centros de distribuição e vias de transporte. Já a camada física da internet é análoga à camada física dos correios, consistindo em computadores e provedores de internet conectados entre si a partir de cabos de conexão. Logo, para envio de um pacote de dados de um computador em São Paulo para a Bahia, este pacote deve passar pelo provedor de São Paulo e ser despachado até o provedor na Bahia, onde esse pacote seria encaminhado para o computador de destino. A camada física da internet é conectada a partir de cabos de conexão. Por curiosidade, recomendo a leitura sobre a instalação de cabos submarinos para conectar os continentes. Os primeiros cabos foram instalados na década de 1850 para conectar os telégrafos. Mais tarde, estes cabos foram adaptados para a telefonia e hoje são utilizados na internet, sendo uma das grandes obras de engenharia da humanidade. A camada de enlace na internet é a camada responsável por traçar a logística de um pacote de dados de um provedor ao outro. Por exemplo, como um pacote deve ser transportado de um provedor em São Paulo para um provedor na Bahia? Passando por Minas Gerais? Ou passando pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo até chegar à Bahia? Determinar esta rota é a função da camada de enlace. A camada de rede é responsável pelos protocolos que garantem que uma encomenda de tamanho variável, que parte de um provedor inicial, chegue num provedor de destino. Fazendo uma analogia ao sistema de correios, imagine a situação onde tem uma encomenda de café de 2 toneladas para ser enviada de um centro de distribuição de Minas Gerais a um centro de distribuição do Rio de Janeiro, sendo que minha camada de enlace, ou seja, minha camada de logística, só comporta o tráfego de cargas de até 1 tonelada. Neste caso, eu teria que dividir a encomenda de café de 2 toneladas em 2 encomendas de 1 tonelada e despachá-las separadamente. Neste contexto, é a camada de rede que garante que as 2 toneladas de café chegarão inteiramente no centro de distribuição final, ou no caso da internet, no provedor de internet destinatário. Para ficar claro como isso acontece na internet, lembrem-se das vezes que vocês fizeram um download de um arquivo muito grande na internet, como um filme, por exemplo. O download foi feito aos poucos, não inteiramente, e foi a camada de rede que garantiu que todo o filme chegasse ao seu computador. Por último, se a camada de rede é aquela que garante o transporte entre os provedores de internet, é a camada de transporte a responsável pelos protocolos de comunicação entre os computadores e os provedores. Então, caso um computador queira enviar um pacote de dados para outro computador, é a camada de transporte responsável pelo envio do pacote ao provedor de internet do computador remetente, assim como é esta camada responsável pelo envio deste pacote do provedor de internet destinatário ao computador destinatário. Então, vamos supor
que eu tenho um computador em São Paulo que ele queira mandar um pacote de dados para um computador no Rio de Janeiro. O transporte do pacote de dados ao provedor de São Paulo é feito pela camada de transporte, assim como uma vez que esse pacote chegou ao provedor de internet do Rio de Janeiro, é esta camada de transporte que garante o envio do pacote do provedor do Rio de Janeiro ao computador destinatário neste estado. Contudo, com a internet constituída somente por estas 4 camadas, havia um problema. Não havia protocolos para orientar o empacotamento dos dados. Imagine o computador como uma criança. Como este deveria empacotar uma encomenda para ser mandada aos correios? Ou como o destinatário deveria desempacotar a encomenda uma vez recebida? Na internet, para envio de um dado, um nó inicial deve criar um protocolo para empacotar este dado para transporte. Ao mesmo tempo, o nó destinatário deve entender como desempacotar este dado para visualizá-lo. Por esta falta de um protocolo de empacotamento, digamos assim, o acesso aos dados pela internet eram restritos às pontas que combinavam e podiam implementar um protocolo, como geralmente era possível por grandes instituições como empresas e órgãos governamentais, mas não era possível por pessoas físicas com seus computadores, que não conseguiam usufruir deste meio de comunicação. No vídeo a seguir, mostrarei como se deu a solução para este problema.